Hoje é sexta-feira de milagres e prosperidade. Você sente o peso invisível que te arrasta para o abismo da desesperança? As correntes gélidas que amarram seus pés e impedem seu avanço? Sente o ar rarefeito de um futuro que parece distante, as portas que se fecharam e a luz que parece não querer penetrar? Hoje, você vai experimentar um rompimento, uma abertura, uma libertação que transcende o natural. Não desvie o olhar, não se permita duvidar. Continue até o fim. Há um clamor que ecoa desde as profundezas do seu ser. Uma voz que anseia por liberdade, por um respiro de ar puro, onde a abundância flua sem impedimentos. Você se sente aprisionado por dívidas que se multiplicam, por doenças que insistem em habitar seu corpo, por relacionamentos desfeitos que sangram sua alma, por medos que paralisam cada passo, por uma escuridão que parece ter feito morada em seu espírito. Sim, eu sei. Eu vejo a angústia em seus olhos, a fadiga em sua postura, o peso das ataduras que o prendem a um passado de escassez e dor. São correntes de aço forjadas na dúvida, muralhas erguidas pelo desespero, véus de trevas que cegam sua visão para a glória que o aguarda. Mas este é o momento da virada. Este é o dia em que o impossível se dobra à fé. Ó Senhor, poderoso e glorioso, que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre cada canto esquecido de nossa alma, cada ferida oculta, cada sombra que insiste em nos perseguir. Desperta, ó alma adormecida, para a realidade de que não há grilhão que resista ao poder do Altíssimo. Quebre as correntes que prendem sua mente à escassez, que aprisionam seu coração ao ressentimento, que sufocam sua voz no silêncio da resignação. Hoje, o céu se inclina para ouvir seu clamor, para atender ao seu anseio mais profundo. Efatá, 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 abre-te. Sinta o calor da presença divina envolvendo cada fibra do seu ser. Visualize agora as correntes que o prendem, não importa quão antigas ou quão fortes pareçam. Veja-as trincando, rachando, desintegrando-se em pó diante da luz avassaladora que emana do trono do Pai. As portas que estavam cerradas, seladas por anos de frustração e decepção, começam a tremer. O ferrolho enferrujado se desfaz. A madeira velha estala, e a fresta de luz que se forma se alarga, revelando um caminho novo, uma paisagem de esperança e possibilidades infinitas. Este não é um momento de mera sugestão, mas de um decreto celestial que se manifesta na terra. A palavra Efatá, pronunciada por Jesus Cristo, não foi apenas um som, mas uma força criadora que rasgou o silêncio da surdez e abriu os canais da audição. Assim como ele falou ao homem surdo e mudo, e a cura se manifestou instantaneamente, hoje essa mesma autoridade é liberada sobre sua vida, sobre suas circunstâncias, sobre tudo aquilo que tem estado fechado, bloqueado, silenciado. Você se lembra daquele dia em Marcos capítulo 7, quando trouxeram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar? A multidão implorava para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus, em um ato de profunda compaixão e poder soberano, levou o homem à parte, longe da multidão. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou a língua do homem. Então, olhando para o céu com um gemido profundo, ele disse: Efatá, que significa abre-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Esta não foi uma oração casual, foi uma ordem divina, um decreto que rompeu as barreiras físicas e espirituais. O que isso significa para nós hoje? Significa que a mesma autoridade que operou naquele dia está disponível para você agora. As barreiras que o impedem de ouvir a voz de Deus, de falar com clareza sobre seu propósito, de se mover em liberdade, estão sendo confrontadas pelo mesmo poder.
A surdez espiritual, a incapacidade de discernir a vontade de Deus, a mudez que impede a proclamação da sua fé, tudo isso está sob o poder do Efatá. Quantas vezes nos encontramos em situações onde parece que nossos ouvidos espirituais estão fechados? Não conseguimos ouvir a direção, a orientação, a promessa. Ou talvez nossa boca esteja amordaçada pelo medo, pela timidez, pela falta de fé, impedindo-nos de declarar as verdades de Deus sobre nossas vidas. Hoje, o Espírito Santo está soprando vida nova sobre cada um de vocês, abrindo os canais de comunicação com o divino. A palavra Efatá é um chamado à restauração completa, não apenas física, mas também espiritual e emocional. É um convite para que você se alinhe com a vontade de Deus, permitindo que a sua palavra penetre em cada área da sua existência, trazendo clareza, voz e liberdade. Efatá, que a porta da prosperidade se abra para você, que o caminho da abundância se revele. Que cada bloqueio financeiro seja pulverizado. Que o fluxo de provisão divina seja liberado em sua vida, transbordando em todas as áreas, como um rio caudaloso que rompe as barragens. Que o deserto se transforme em jardim, que a escassez se converta em fartura, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Este salmo, tão amado e conhecido, não é apenas uma poesia. É uma declaração profética de provisão e cuidado divino. Davi, o salmista, um homem que conheceu a escassez no deserto e a abundância no trono, compreendeu que a fonte de toda a provisão não estava em seus rebanhos ou em seu reino, mas no próprio Senhor. Quando o Senhor é o seu pastor, Ele não apenas o guia, mas também o alimenta, o protege e supre cada uma das suas necessidades. Nada me faltará não é uma promessa de luxo desmedido, mas de uma suficiência divina que excede toda a lógica humana. É a garantia de que, mesmo em tempos de crise, o maná cairá do céu, as águas brotarão da rocha e a mesa será posta diante dos seus inimigos. Pense em Malaquias 3:10, que nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aqui, a prosperidade não é apenas uma possibilidade, mas uma promessa atrelada à obediência e à fé. As janelas do céu não são meras frestas, são portais de abundância que Deus se compromete a abrir. O derramar de uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança, fala de um transbordar que não se limita apenas ao financeiro, mas que afeta todas as áreas da sua vida. É uma bênção que excede a capacidade de armazenamento, que inunda e transforma o deserto em um oásis de prosperidade. Este é um convite divino para testar a fidelidade de Deus, para ver com seus próprios olhos o rompimento das barreiras financeiras e a manifestação de uma provisão sobrenatural. E Filipenses 4:19 ecoa essa verdade com clareza cristalina. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. A riqueza de Deus não é limitada. Ela é infinita, gloriosa e está disponível para aqueles que estão em Cristo. Suprir todas as vossas necessidades significa que não há área da sua vida onde a provisão divina não possa alcançar. Seja para o aluguel, a comida, a educação dos filhos, o tratamento de saúde, a quitação de dívidas ou o investimento em um novo projeto, Deus tem o suprimento. A chave está na fé e na compreensão de que Ele é o provedor, e não as suas próprias forças ou a economia do mundo. O contexto histórico de Filipenses é de uma igreja que estava em necessidade, mas que também era generosa. Paulo os assegura de que Deus, em sua fidelidade,
não os abandonaria. Para nós hoje, isso significa que a generosidade, a fé e a dependência de Deus são os canais pelos quais a abundância flui. Deuteronômio 28:12 nos lembra: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Este versículo é uma promessa de liderança financeira, de ser cabeça e não cauda, de ser um doador e não um devedor. O bom tesouro de Deus não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual que se manifesta no mundo físico. Ele te capacitará a trabalhar, a inovar, a gerir, de tal forma que o fruto do seu trabalho será abençoado e multiplicado. As implicações para os dias atuais são profundas. Significa que você pode sair do ciclo vicioso da dívida, da escassez crônica, da luta constante por sobrevivência. Significa que o desemprego pode ser revertido, que oportunidades de negócio podem surgir do nada, que a criatividade para gerar riqueza será derramada sobre você. As aplicações práticas para a vida dos ouvintes são claras. Primeiro, examine sua fé na provisão divina. Você realmente crê que Deus é capaz de suprir cada necessidade? Ou você confia mais em suas próprias forças e nos sistemas do mundo? Segundo, pratique a generosidade e a fidelidade nos dízimos e ofertas, não como uma barganha, mas como um ato de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre suas finanças. Terceiro, busque a sabedoria divina para gerir seus recursos. Peça a Deus discernimento para investir, para economizar, para gastar com sabedoria. Quarto, declare a palavra de Deus sobre suas finanças. Não apenas leia, mas proclame os versículos de prosperidade sobre sua casa, seu trabalho, seus projetos. O poder da palavra falada, alinhada com a fé, é um catalisador para a manifestação da abundância. A escassez é uma mentira que tem aprisionado muitos. Hoje, o Efatá da prosperidade está quebrando essa mentira e liberando um fluxo ininterrupto de bênçãos. Não se prenda mais à mentalidade de pobreza. A mentalidade de Cristo é de abundância e provisão. Efatá. Que as cadeias da doença e da enfermidade se quebrem. Que cada célula do seu corpo seja restaurada. Cada órgão seja curado. Cada dor seja dissipada pela chama purificadora do Espírito Santo. Que a saúde plena e vigorosa seja sua porção. Que a vitalidade retorne. Que a energia flua sem impedimentos. Que a cura divina se manifeste agora, em cada fibra do seu ser, da cabeça aos pés. A enfermidade não é a vontade final de Deus para a sua vida. Embora vivamos em um mundo caído, o sacrifício de Jesus na cruz providenciou não apenas a salvação da sua alma, mas também a cura do seu corpo. Isaías 53:5 declara com poder: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pisaduras de Jesus não foram apenas feridas físicas, foram o preço pago por cada dor, cada doença, cada enfermidade que poderia nos afligir. Pedro, em 1 Pedro 2:24, ecoa essa verdade dizendo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. A conexão entre pecado e enfermidade é inegável, mas a boa notícia é que, assim como o pecado foi redimido, a enfermidade também foi vencida na cruz. O contexto espiritual é que Jesus se tornou o nosso substituto, levando sobre si toda a maldição da lei, incluindo as doenças que resultam da desobediência. Ele carregou o peso para que nós pudéssemos andar em liberdade e saúde.
Isso significa que a cura não é uma exceção, mas uma provisão divina para todos os que creem. Jeremias 30:17 nos traz uma promessa específica de restauração. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Esta é uma palavra profética para Israel, mas que ressoa para cada um de nós hoje. Deus é o restaurador, o médico por excelência. Não importa o diagnóstico, não importa a gravidade da doença, a palavra de Deus é mais poderosa. Ele não apenas alivia a dor, ele restaura a saúde, ele cura as feridas mais profundas, aquelas que os olhos humanos não podem ver. E em Mateus 8:17, lemos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele não apenas curou os doentes. Ele se identificou com a dor humana, absorvendo-a em sua própria carne para nos libertar. As implicações para os dias atuais são vastas. Se você está lutando contra uma doença crônica, um mal que os médicos não conseguem diagnosticar, uma dor persistente que rouba sua alegria, saiba que há uma palavra de cura para você. A cura divina não se limita apenas ao corpo físico. Ela se estende à mente, libertando-a de ansiedade, depressão e pensamentos obsessivos. Ela alcança a alma, curando traumas emocionais e feridas profundas que foram abertas por experiências dolorosas. A enfermidade é uma cadeia, mas o efatá da cura está sendo pronunciado sobre você agora, quebrando cada elo, desfazendo cada nó. As aplicações práticas para a vida dos ouvintes incluem: primeiro, confesse a palavra de Deus sobre sua saúde. Declare que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Não negue a dor, mas afirme a verdade de Deus acima da sua condição. Segundo, busque a oração de fé. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Peça para que outros irmãos em Cristo orem por você, imponham as mãos, ungindo com óleo se for o caso, conforme Tiago 5:14 e 15. Terceiro, não desista. A cura pode ser um processo, mas a promessa é certa. Continue crendo, continue buscando, continue declarando. Quarto, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Faça escolhas saudáveis, mas confie que a cura final vem do Senhor. Que o efatá da cura se manifeste em você, da ponta dos seus cabelos à planta dos seus pés, trazendo uma vitalidade que você nunca experimentou antes. Efatá. Que as prisões emocionais se desfaçam, que o perdão liberte seu coração da amargura, que a alegria inunde sua alma, que a paz que excede todo entendimento tome conta de sua mente. Que os traumas do passado sejam apagados, que as feridas emocionais sejam cicatrizadas, que a ansiedade e o medo sejam expulsos pela autoridade da palavra, que a liberdade emocional seja sua realidade, que a leveza do espírito seja sua constante. Quantos de nós carregamos fardos invisíveis, correntes emocionais que nos prendem a mágoas antigas, ressentimentos que corroem a alma, medos que paralisam cada passo em direção ao futuro? Jesus disse em João 8:36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que Cristo oferece não é superficial. Ela é profunda, abrangente, alcançando as camadas mais íntimas do nosso ser. Ele veio para nos libertar de toda forma de cativeiro, incluindo as prisões que nós mesmos construímos ou que foram impostas a nós pelas circunstâncias da vida. Gálatas 5:1 nos exorta: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esta liberdade não é para ser perdida ou negociada. É um presente precioso que deve ser guardado e vivido. O jugo da servidão pode vir na forma de vícios, de padrões de pensamento negativos, de compulsões, de amargura, de falta de perdão. Mas Cristo nos libertou de tudo isso. O contexto espiritual é a libertação da lei e do pecado,
Mas essa libertação se estende a todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso bem-estar emocional. A liberdade é um estado de espírito, uma escolha diária de viver sem as amarras do passado. Salmos 34:18 nos conforta. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Para aqueles que sentem a dor de um coração partido, de uma alma ferida por traições, perdas ou decepções, a promessa é que Deus está perto. Ele não está distante observando sua dor. Ele se inclina para curar, para restaurar, para trazer consolo. O quebrantamento não é o fim, mas o início de uma profunda cura e transformação. E Romanos 8:1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condenação, o sentimento de culpa, a vergonha do passado, tudo isso é uma prisão emocional. Mas em Cristo não há condenação. Você é livre para viver uma vida plena, sem o peso do que já foi. As implicações para os dias atuais são imensas. A ansiedade que te sufoca, a depressão que te arrasta para o fundo, a raiva que te consome, o medo que te paralisa, todas essas são cadeias emocionais que o Efatá está quebrando. O perdão, tanto o ato de perdoar a outros quanto o de se perdoar, é uma chave poderosa para essa libertação. Ele não é um sentimento, mas uma decisão que abre as portas da sua prisão e libera você para viver em paz. Os traumas do passado, por mais profundos que sejam, não têm o poder de definir seu futuro quando você está em Cristo. As aplicações práticas incluem: primeiro, decida perdoar. Libere aqueles que te feriram e, se necessário, peça perdão. Isso é um ato de obediência e libertação. Segundo, entregue suas ansiedades e medos a Deus. Filipenses 4:6-7 nos ensina a apresentar nossas petições a Deus com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Terceiro, renove sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso significa substituir pensamentos negativos por verdades bíblicas. Quarto, busque apoio. Não tenha vergonha de procurar ajuda pastoral, de um mentor ou de um profissional de saúde mental, se necessário. A liberdade emocional é sua por direito divino, e o Efatá está abrindo essa porta para você agora. Sinta a leveza, a paz, a alegria que invadem seu ser, enquanto as correntes da amargura e do medo se desfazem. Efatá, que as portas da sabedoria e do entendimento se abram, que sua mente seja iluminada para discernir os planos divinos, para tomar decisões acertadas, para enxergar oportunidades onde antes só havia obstáculos. Que a criatividade flua, que a inteligência se aguce, que a intuição espiritual seja aguçada para guiar seus passos em direção ao seu propósito. Em um mundo de incertezas e decisões complexas, a sabedoria humana muitas vezes se mostra insuficiente. É nesse ponto que a sabedoria divina se torna não apenas um desejo, mas uma necessidade vital. Tiago 1:5 nos encoraja com uma promessa gloriosa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não retém a sabedoria. Ele a derrama generosamente sobre aqueles que a pedem com fé, sem duvidar. Isso significa que não há decisão grande demais, problema complexo demais, ou caminho obscuro demais para a luz da sabedoria divina. Provérbios 3:5-6 nos dá uma bússola infalível. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
A verdadeira sabedoria começa com a confiança em Deus, não em nossa própria capacidade limitada. Quantas vezes tentamos resolver problemas com nossa lógica humana apenas para nos encontrarmos em um labirinto sem saída? O caminho para o entendimento divino é a rendição da nossa própria inteligência e a dependência total do Criador. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa incluí-lo em cada decisão, grande ou pequena, buscando sua orientação antes de agir. E a promessa é clara: Ele endireitará nossas veredas, tornando o caminho tortuoso em um caminho reto e claro. Daniel 2:20-22 nos mostra a soberania de Deus sobre o conhecimento e a sabedoria. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel, um homem de profunda sabedoria e discernimento, reconheceu que toda a sabedoria e poder vem de Deus. Ele é quem revela o que está oculto, quem ilumina o que está em trevas. Isso significa que Deus pode te dar insights, ideias, soluções que ninguém mais consegue ver. Ele pode te guiar a oportunidades escondidas, a estratégias que levam ao sucesso, a caminhos que desvendam o seu propósito. A intuição espiritual, essa voz mansa e delicada que te guia, é um dom da sabedoria divina. As implicações para os dias atuais são cruciais. No ambiente de trabalho, para tomar decisões de carreira, para gerir um negócio, para resolver conflitos, a sabedoria divina é o seu maior ativo. Ela te capacita a enxergar além do óbvio, a antecipar desafios, a criar soluções inovadoras. No âmbito pessoal, ela te ajuda a construir relacionamentos saudáveis, a educar seus filhos com princípios, a gerir suas emoções com maturidade. A falta de sabedoria é uma cadeia que leva a erros, frustrações e oportunidades perdidas. Mas o efatá da sabedoria está abrindo sua mente, iluminando seu entendimento, aguçando sua intuição para que você possa andar em clareza e propósito. As aplicações práticas para a vida dos ouvintes são: primeiro, faça da oração por sabedoria uma prática diária. Não apenas em momentos de crise, mas constantemente. Segundo, mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte primária da sabedoria divina. Estude-a, medite nela, aplique-a em sua vida. Terceiro, busque conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. Provérbios 11:14 diz: Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quarto, esteja aberto a novas ideias e perspectivas. A sabedoria divina muitas vezes vem de formas inesperadas. Que o efatá da sabedoria abra sua mente para uma nova dimensão de conhecimento e discernimento, capacitando-o a viver uma vida de escolhas acertadas e de propósito claro. Efatá, que os céus se abram sobre sua vida, que a unção de Deus desça sobre você, que o poder do Espírito Santo o capacite para romper cada barreira, para derrubar cada gigante, para conquistar cada promessa. Que a glória do Senhor se manifeste em cada área de sua existência, transformando o ordinário em extraordinário, o impossível em possível. Esta é a culminação de tudo o que temos falado. A abertura total dos céus, a manifestação do poder e da glória de Deus em sua vida. Não é apenas uma oração, mas um decreto profético que libera a plenitude do Espírito Santo sobre você. Joel 2:28 profetizou: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Esta profecia se cumpriu no dia de Pentecostes,
como registrado em Atos 2,17, onde Pedro declara: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos." O derramamento do Espírito não é para alguns poucos privilegiados, mas para toda a carne, para você e para mim. A unção de Deus não é um conceito místico e distante. É a capacitação divina que te permite fazer o que humanamente seria impossível. Em Lucas 4,18, Jesus declara sua missão, citando Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor." A unção é para libertação, restauração, cura e proclamação. Se o Espírito do Senhor está sobre você, você é capacitado para romper as cadeias que prendem outros, para trazer luz onde há escuridão, para curar onde há enfermidade, para libertar onde há opressão. Não subestime o poder que reside em você através do Espírito Santo. Efésios 3:20 nos lembra do poder ilimitado de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder que opera em nós é o Espírito Santo, e através dele, Deus pode fazer muito mais abundantemente do que podemos sequer imaginar. Isso significa que suas orações, seus sonhos, suas expectativas podem ser superados pela manifestação da glória de Deus. Não há limites para o que Deus pode fazer através de uma vida que está aberta à sua unção. A glória do Senhor não é apenas um sentimento, é uma manifestação tangível da sua presença e poder, transformando o ordinário em extraordinário, o impossível em possível. As implicações para os dias atuais são que você não precisa mais se sentir fraco, incapaz ou limitado. A unção de Deus te capacita a ir além das suas próprias forças, a superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Seja no seu ministério, na sua profissão, na sua família, na sua comunidade, a unção de Deus te torna um agente de transformação. Ela te dá a coragem para falar, a sabedoria para agir, a fé para mover montanhas. A abertura do céu significa que a comunicação com Deus é clara, que as revelações são abundantes, que a presença divina é constante. As trinchas invisíveis que impediam o fluir do sobrenatural estão sendo preenchidas pela glória de Deus. As aplicações práticas para a vida dos ouvintes são: primeiro, busque uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ele não é uma força, mas uma pessoa que anseia por comunhão com você. Segundo, peça por mais da unção de Deus. Não se contente com o mínimo. Clame por um derramamento abundante. Terceiro, obedeça à voz do Espírito. A unção flui através da obediência. Quarto, use os dons que Deus te deu. Não os enterre. Coloque-os em prática para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Que o efatá da unção e da glória abra o céu sobre sua vida de uma forma que você nunca experimentou, capacitando-o a viver uma vida de poder, propósito e manifestação do sobrenatural. Sinta o tremor da terra sob seus pés. As muralhas estão caindo. As correntes estão se partindo. A escuridão está recuando. Um raio de luz celestial atravessa as nuvens densas que cobriam seu horizonte, e a aurora de um novo dia surge, vibrante e cheia de promessas. O ar que você respira agora é fresco, puro, carregado da fragrância da vitória. As portas estão escancaradas, revelando um jardim exuberante, um banquete de bênçãos, um caminho de prosperidade e paz. Você não está mais sozinho. Você não está mais preso.
Você é livre. A visão que você tinha de um futuro sombrio e limitado está sendo desfeita. A névoa da dúvida e da desesperança está se dissipando. Diante de você, não há mais um muro intransponível, mas um horizonte vasto e convidativo, repleto de possibilidades que o próprio Deus preparou. Este é o momento de levantar-se, de sacudir a poeira do fracasso e da derrota. Este é o tempo de estender as mãos e abraçar a plenitude que Deus preparou para você. Não há mais lugar para a dúvida, para a hesitação. O milagre já começou. A abundância já está fluindo. A libertação já é sua. Erga sua cabeça, olhe para o céu e veja a vastidão das possibilidades que se abrem diante de você. Não é uma promessa distante, mas uma realidade presente que está se desdobrando diante dos seus olhos. O que parecia impossível ontem, hoje se torna o palco para a manifestação do poder de Deus. As lágrimas que você derramou no silêncio da noite, os gemidos que sua alma proferiu em angústia, tudo isso foi ouvido. E a resposta é o Efatá. Não se permita recuar. Não se deixe enganar pelas vozes da incredulidade que tentam roubar sua vitória. O inimigo da sua alma sempre tentará semear a dúvida, mas hoje a semente da fé está germinando em seu coração. A batalha foi vencida no Calvário e a vitória é sua. As correntes que pareciam inquebráveis estão agora em pedaços. As portas que pareciam seladas para sempre estão escancaradas. O caminho que parecia bloqueado está agora livre e aberto para você caminhar em direção ao seu destino profético. Sinta a energia, a força, a renovação que invadem seu ser. Este é um novo começo, um novo ciclo, uma nova estação de milagres e prosperidade. Agora, com o coração transbordando de fé e gratidão, erga sua voz e proclame com toda a força do seu ser, com a certeza de que o céu ouve e responde. Efatá, minha mente se abre ao céu, meu coração se abre à abundância, minha vida se abre aos milagres. Efatá, estou livre, estou curado, estou próspero. Efatá, que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, produzindo frutos de alegria, paz e prosperidade, em nome do Senhor. Amém. Que esta proclamação ressoe em cada fibra do seu ser, que ela quebre os últimos resquícios de incredulidade, que ela estabeleça um novo padrão de vida para você. Não apenas diga essas palavras, mas sinta-as, creia nelas, viva-as. Esta é a sua declaração de independência espiritual, emocional e financeira. Este é o seu grito de vitória. Este é o seu Efatá. A partir de hoje, você não é mais o mesmo. Você é um agente de milagres, um canal de abundância, um portador da liberdade de Cristo. Abrace essa nova identidade. Viva essa nova realidade. O céu está aberto sobre você. A glória de Deus está sobre você. Efatá, Efatá, Efatá.